Olá, seja bem-vindo. Como que você tá? A gente vai começar aqui essa live, vai começar essa aula aqui para você, pai, mãe, treinador. O intuito dessa aula aqui hoje é trazer 7 passos para você construir a confiança do atleta. Um dos grandes pontos que pega muito para os pais, treinadores, muitas vezes para o próprio atleta, e que eu escuto muito é assim: ah, mas o meu filho não tem confiança, ah, mas o meu filho não consegue desenvolver. O que que eu faço? Às vezes ele trava durante as competições e assim por diante. Ah, vai muito bem nos treinos, mas acaba travando. E quando a gente percebe, quando a gente vai vendo algumas questões, a gente começa a perceber que a confiança do atleta, ela não está 100%, ela não está muito desenvolvida. E um dos grandes pontos que pegam para nós pais, por exemplo, é de como conseguir ajudar o filho nesse ponto. E existe aquela questão assim: ah, santo de casa não faz milagre. Eu não sei se talvez você já deva ter falado isso e fica perdido sem saber como ajudar o filho, o próprio atleta, muitas vezes se ajudar. Hoje a gente tem muitos recursos, então a gente tem aqui a internet, a gente tem outros pontos aí que a gente vai usando como pesquisa. Só que o que que acontece? Às vezes a gente acaba ficando perdido. Então, o pai, mãe, às vezes querendo ajudar o filho, às vezes por amor, o próprio treinador, chega e começa a falar. E o que eu muito vejo também e que os pais me trazem é que assim, poxa, parece que entra no ouvido e sai no outro, parece que ele não me escuta, parece que ele não quer me ouvir, eu já não sei mais o que fazer. E quando a gente vai falar de confiança nesse ponto, ela é muito importante porque o pai e mãe consegue acessar o filho, só que existe uma forma certa da gente fazer isso. E quando a gente não consegue fazer, mesmo que a gente queira o melhor para o nosso filho, vai acabar que ele não vai dar tanta atenção. Ou às vezes você fala: nossa, mas eu já falei para ele o que ele precisa fazer e ele não faz. Por que que isso acontece? Primeiro, às vezes a gente quer que o nosso filho, às vezes o próprio atleta, ele quer funcionar do jeito dele. E nós, como pais, em alguns momentos, a gente quer que o nosso filho funcione do nosso jeito, do jeito que a gente fazia. Ah, eu jogava desse jeito, eu fazia desse jeito. Ah, então para você tem que ser do mesmo jeito. E não é assim que as coisas funcionam. Então é por isso que eu quero trazer para você esses 7 passos aqui que vão ajudar você a conseguir lidar com a confiança do seu filho, ajudar o seu filho a ser mais confiante nas competições, nos treinos, às vezes em uma avaliação também vai poder ajudá-lo nesse ponto. Por quê? É muito comum, poxa, meu filho é bom pra caramba, vai bem e tal. Mas o que que acontece? Como que eu posso ajudar mais ele nesse sentido? E a comunicação, ela é fundamental e essencial para que a gente consiga ajudá-los nesse ponto, certo? Só que como se comunicar do jeito certo? Como a gente usa a nossa comunicação para fazer com que o nosso filho, com que o atleta, ele seja mais confiante. Então, o que a gente vai ver aqui hoje, dentro desses 7 passos, são questões simples que você pode aplicar, por exemplo, o pai e a mãe pode usar com o filho, o próprio filho, o próprio atleta pode usar consigo mesmo nesse ponto também, e, ao mesmo tempo, importantíssimo para os treinadores. Eu falo que é esse tripé, né? O pai, os treinadores e o atleta. Quando esse tripé funciona, quando todos estão alinhados, as coisas elas vão acontecer. E a confiança para o atleta, ela é fundamental. Por quê? Ela vai ser fundamental na tomada de decisão. Então, ele vai conseguir tomar decisões mais rapidamente. Ele vai conseguir lidar, por exemplo, com seus medos e com as suas frustrações nesse sentido, porque quando a gente fala de medos e frustrações, por exemplo, às vezes o atleta ele tem aquela questão: puxa, mas e se eu chutar uma bola, o que que vai acontecer? Às vezes ele faz com displicência: ah, o que que o meu pai vai pensar? O que que a minha mãe vai pensar? Ah, mas será que o treinador vai brigar comigo? Será que o amiguinho vai brigar comigo? E tudo isso vai minando a confiança do atleta. Às vezes ele erra um passe, às vezes erra uma posição. E é muito comum isso acontecer, por exemplo, no futebol, no jiu-jitsu.
em vários esportes. Ah, pode acontecer no esporte individual, por exemplo, como a natação? Pode. Imagina, tá lá o nadador, ele tá para fazer, sei lá, uma virada, por exemplo, e se na cabeça dele vem, pô, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer certo? Será que eu vou fazer o que o meu treinador pediu? E essa fração de segundos pode contar a posição dele, pode contar a vitória nesse sentido. Então, são pontos que são essenciais, cruciais nesse sentido, e que a gente vai ver aqui. O primeiro ponto, quando a gente vai falar, por exemplo, de ajudar a construir a confiança do atleta nesse ponto, nessa base. Então, imagina você como pai, mãe de atleta. Pô, se você é o atleta, primeiro ponto é conseguir entender qual é a fonte da insegurança. Só que muitas vezes a gente acaba camuflando isso. A gente às vezes acaba, o atleta ele não quer muitas vezes olhar para aquilo. E às vezes o pai, a mãe já chega falando, nossa, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo. E não é muito pelo sentido, não é muito nessa direção. Então, quando a gente fala assim, entender a fonte da insegurança? Para você entender essa fonte, para você entender da onde vem essa insegurança do atleta, essa falta de confiança, ao invés de você já chegar com afirmações, por exemplo, comece a usar perguntas. Comece a falar assim: e aí, o que você achou do seu treino hoje? O que você viu de diferente no seu treino? O porquê que você acredita que isso ou aquilo está acontecendo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa compreender aqui é entender a fonte da insegurança, só que a gente não vai conseguir fazer isso já dando os apontamentos, já chegando com a resposta pronta. Então, usar das perguntas, e eu falo muito das perguntas poderosas nesse ponto, é fazer, por exemplo, entender da onde que vem essa falta de confiança, da onde que o atleta tira isso, por exemplo, né? Pode ser, por exemplo, o resultado de uma série de fatores, como uma sequência de derrotas, uma sequência de erros, por exemplo, dentro de uma partida, tudo isso. Imagina que assim existe uma bateria e quanto mais às vezes vai acontecendo algumas coisas, essa bateria ela vai se esgotando nesse ponto. Então eu preciso entender da onde que vem, qual é o gatilho, por exemplo, que dispara, que faz com que a confiança ela vá diminuindo. Ah, será que é o medo, a pressão, por exemplo? Só que não vai adiantar eu já chegar com afirmações prontas. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso usar perguntas. Eu preciso chegar para o atleta e falar assim: como que foi seu treino hoje? O que que você fez de bom hoje? O que que você acredita que você pode melhorar dentro do seu treino? E quando eu vou fazendo essas perguntas, eu vou identificando o que está acontecendo. Ah, eu preciso melhorar o passe. Pô, legal. Por que que você precisa melhorar o passe? O que está acontecendo que não está fluindo, por exemplo? Está acontecendo alguma coisa? E aí a gente começa a entender o que está por trás dessa insegurança, por exemplo, que está minando a confiança do atleta. Uma vez que a gente faz isso, por exemplo, opa, beleza, legal, eu começo a entender da onde está vindo essa falta de confiança. Então, qual que seria o cenário perfeito? O que faria você ser mais confiante? Então, quando eu começo a entender a fonte e saber o que faria ser mais confiante, por exemplo, ah, seria acertar os passes, seria acertar os chutes, ah, seria conseguir fazer uma posição, encaixar uma finalização, fazer XYZ específico de dentro daquela atividade, por exemplo. Uma vez que eu consigo entender isso, eu vou passar para o segundo ponto aqui, para o segundo passo, por exemplo. Ou seja, pode parecer um pouco maçante, você vai ver que eu falo muito sobre isso também, mas o atleta ele precisa ter metas, ele precisa ter objetivos que sejam realistas para ele. Ele precisa saber aonde ele quer chegar nesse sentido. Então, quando o atleta ele não sabe aonde ele quer chegar, qualquer caminho vai servir. E isso vai fazer com que ele fique perdido, por exemplo. Então, uma vez que ele sabe que, poxa, eu preciso dar foco em acertar os passes, o que eu posso fazer para melhorar, por exemplo, e colocar como meta nesse sentido? Como eu, como pai, posso ajudar o meu filho a ter metas que sejam palpáveis para ele, por exemplo? E quando a gente fala de metas, de objetivos que sejam realistas,
não é só focado no resultado, ah, mas você tem que ganhar, você tem que ser titular, você tem que ser campeão. Não, muitas vezes são metas que vão trabalhar em cima do processo do atleta, às vezes no processo de treino. Então, por exemplo, vamos dizer que o atleta ele dá 10 passes por jogo, e se você consegue identificar que você, poxa, está errando muito desses passes, nossa, não acertei nenhum. O que você pode fazer para que no próximo treino, no mínimo, você consiga acertar 70% dos passes, por exemplo, que você está trabalhando e que você busca desenvolver? Se isso acontecer, o quanto que isso vai te ajudar, por exemplo? E isso vai ajudando o atleta a aumentar a confiança. Ou seja, quando a gente fala de objetivo, é focar no objetivo que está no controle do atleta. Não em objetivos também que dependem do treinador, que vai depender do pai, da mãe. Eu, como pai, eu posso ajudar o meu filho. Só que lá dentro de quadra, dentro de campo, vai depender dele. Faz sentido? Então, ele vai trabalhando muito nesse sentido, com objetivos e metas que façam sentido para ele, que esteja no controle dele. Ah, não, mas eu vou esperar meu pai ou minha mãe fazer, vou esperar o treinador fazer. Ah, minha meta é ser titular. Mas espera aí, você consegue entrar na cabeça do treinador e falar assim, treinador, eu quero ser titular. Não vai acontecer. O que vai acontecer, por exemplo, é você não faltar ao treino, é você participar de todas as atividades, por exemplo, e assim por diante. Então, quando a gente fala de metas, por exemplo, a falta da confiança, ela vem da sensação de que um objetivo ele pode ser inalcançável, vamos dizer assim, que é uma coisa muito longe. Por exemplo, então, quando eu comecei jiu-jitsu, eu falei assim, eu quero pegar a faixa preta em 10 anos. Então, eu tinha um objetivo que ele era realista para mim. Era possível alcançar? Beleza, mas eu não estava olhando só a faixa preta. Então, eu dividi esse objetivo em pequenas metas. Chegar na faixa azul, chegar na faixa roxa, chegar na faixa marrom. Quer dizer que dependeria, por exemplo, o que dependia de mim? Participar dos treinos, não faltar, continuar treinando, parte técnica, parte física. Essas eram coisas que dependiam de mim. Quando eu ia pegar a faixa, se o meu mestre ia fazer isso ou não, se ele ia me dar a faixa, aí já não dependia de mim, mas dependia da minha dedicação, dependia do meu comprometimento. E muitas vezes o que acontece com o atleta na confiança dele? Ele espera muito dos outros e não vem a autorresponsabilidade do atleta nesse ponto. Então, essa é uma questão que a gente precisa, que o atleta ele precisa ter muito claro. É o que está no controle dele. Ah, mas às vezes ele é mais novo. Legal, bacana. Mas como que você, como pai, mãe, como treinador, pode ajudar o atleta a ter essa visão? E, de novo, usando das perguntas nesse ponto, que são importantíssimos também. Então, nesse ponto, por exemplo, se eu falo assim, dependendo da meta que eu vou traçar, vai ser muito importante trabalhar com o atleta, por exemplo, metas que sejam desafiadoras para ele, mas que ajudem ele a crescer nesse ponto. Só que elas têm que ser atingíveis. Ou seja, comemorar as pequenas vitórias ao longo da jornada. Tem atleta que ele fala assim, não, eu só vou estar satisfeito quando eu virar profissional, quando eu entrar lá no clube. Bacana, legal, mas o que você tem que fazer antes? Quais são as pequenas metas diárias, por exemplo? Treinos, cuidar das suas coisas, fazer as coisas dentro de casa. Então, é nosso papel também como pais ajudar a desenvolvê-los nesse ponto. E aí entra o terceiro ponto, o terceiro passo que a gente fala aqui. Qual que é esse terceiro passo? É focar no processo, não apenas no resultado. Um dos grandes erros que nós, como pais, às vezes a gente comete nesse sentido, por exemplo, é cobrar muito o resultado do atleta. Ah, mas você não está indo bem. Ah, desse jeito você não vai ser titular. Ah, desse jeito você não vai conseguir ganhar. Ah, desse jeito você não vai conseguir ser campeão. Bacana, legal. Só que é fundamental focar no processo, processo de treino, de desenvolvimento. Então é muito comum que o atleta, por exemplo, ele se sinta muito pressionado quando a gente está falando só de resultado. Então ele se sente na obrigação de ter que ganhar. E ao invés disso ajudar, acaba causando um peso maior. Obviamente que tem aquela palavra assim, o importante é competir. Eu costumo dizer para os nossos atletas aqui que não, o importante é ganhar, mas beleza, calma, tirando essa pressão também. Ganhar ou perder, ele vai fazer parte do processo. Então, se eu acho que às vezes uma derrota, ela já
é o que vai direcionar tudo, por exemplo, é o que vai desmoronar muitas vezes a carreira do atleta. Porque ele vai falar, ah, não quero mais, perdi um campeonato, ah, eu perdi uma luta. Legal, mas, cara, qual que é o processo? Para onde que você está querendo ir? O que você precisa fazer para olhar lá na frente também nesse ponto? Então, isso é importante para o atleta também nesse sentido, porque ele vai focar em trabalhar o processo, ou seja, nas ações, no esforço dele, naquilo que está no controle dele. Ou seja, ele vai colocar o melhor dele em cada treino. É como eu digo muitas vezes para os atletas também, é você treinar como se fosse uma competição. E às vezes o atleta ele fica esperando a competição chegar para daí ele dar o máximo dele. Só que se ele não treinou o máximo dele ao longo dos treinos, como que ele vai dar o máximo dele quando ele for exigido, por exemplo? Então, vai ser fundamental nesse ponto, por exemplo, ele ter essa visão de todo treino, ele trabalhar com afinco, trabalhar como se fosse um jogo, como se fosse uma competição, como se fosse o máximo dele ali naquele dia, de deixar o melhor dele ali, de focar naquilo que ele tem controle. Faz sentido? E nesse ponto, por exemplo, ele vai celebrando os pequenos progressos do dia a dia. E isso vai ser mais motivador, por exemplo, para ele do que se ele ficar focando só no resultado, só no resultado. Eu só vou ser bom quando eu for campeão, eu só vou ser bom quando isso acontecer. Não, e muito pelo contrário. É diário, todos os dias você ir trabalhando nesse ponto. Uma quarta questão para se trabalhar a confiança do atleta nesse ponto, para construir a confiança dele também, para ajudá-lo nesse sentido, é conseguir trabalhar a mentalidade positiva. E hoje, principalmente com o acúmulo de tantas coisas, de tantas distrações que os atletas têm hoje, com redes sociais, comparação com outros atletas, por exemplo, em alguns momentos acontece do atleta ele falar, ah, mas eu não sou bom o suficiente. Aí entra uma questão das crenças limitantes, entram, por exemplo, pensamentos que sabotam o atleta nesse ponto. Então, a forma como o atleta ele pensa e fala dele internamente, por exemplo, tem um grande impacto na confiança dele. Então, trabalhar essa mentalidade com ele, de conseguir ajudar ele a identificar, por exemplo, pensamentos negativos. Ou seja, cara, o que, que vem na sua cabeça, por exemplo, quando você está mal, quando as coisas não estão acontecendo para você, quais são os pensamentos. E quando eu consigo identificar quais são esses pensamentos, eu vou começar a substituir esses pensamentos por afirmações que sejam positivas, por pensamentos que me coloquem para cima. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso, mas é um ponto importante também para o desenvolvimento do atleta. Então, se você fica com a mentalidade de derrotado ali, de que já perdeu, de que as coisas não vão funcionar, a tendência de você achar um meio de se sabotar e realmente perder vai ser muito grande. Agora, se você trabalha uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de campeão, como eu falo aqui, é onde o atleta ele vai mudando essa percepção dele, ele vai começando a acreditar que é possível, que ele consegue dar o melhor dele dentro dos treinos. Então, usar, por exemplo, técnicas de visualização, ou seja, você já se visualizar fazendo aquilo que você busca, você fazendo o seu melhor treino, por exemplo, são importantes para que você já consiga ir trabalhando a sua mentalidade. Por isso que é o treino mental. A mente ela deve ser treinada constantemente, diariamente, assim como quando a gente treina musculação, quando você vai fazer um treino técnico, um treino físico, por exemplo. Então, esses são pontos que são importantes, por exemplo. Ou seja, quando eu falo de visualização, é onde o atleta ele se imagina a si mesmo tendo sucesso, alcançando seus resultados, alcançando os seus objetivos nesse ponto também. Então, isso pode ser muito eficaz dentro da jornada do atleta nesse sentido. Então, uma vez que a gente vai trabalhando, pensando dessa maneira, isso vai ajudando o atleta, por exemplo, nesse ponto. E quando a gente vai pensando dessa forma, um outro ponto que é fundamental e crucial para o sucesso do atleta é ele ter ali uma rede de apoio que o ajude, que o incentive. Ah, mas você falou que tem que estar, as coisas têm que estar no seu controle. Sim,
mas muitas vezes o atleta ele não vai conseguir chegar sozinho. E uma rede de apoio que possa ajudá-lo, por exemplo, os pais, treinadores, eles desempenham um papel crucial na construção da confiança do atleta, por exemplo. Então, de conseguir mostrar esse apoio incondicional, de encorajamento dentro da equipe também, um ajudar o outro. Então, deixar aquele ego de lado e poder ajudar o companheiro também faz com que a confiança ela aumente. Ah, mas às vezes é um concorrente da mesma posição, é alguém que, poxa, a gente, sim, legal, mas quando eu crio um ambiente fortalecedor, a tendência é que vocês cresçam juntos nesse sentido. Então, saber trabalhar essas questões, saber trabalhar esses pontos, são importantíssimos para o desenvolvimento do atleta, de criar um ambiente que seja saudável. O ambiente do atleta ele vai contar demais. Então, se ele vive num ambiente tóxico, onde ele não tem apoio, não tem base dos pais, dos treinadores, muitas vezes dos próprios colegas, por exemplo. Então, eu já vi situação onde o coleguinha estava ali no banco ali e estava criticando o colega que estava jogando lá dentro do campo. Ah, beleza, mas é da mesma posição, legal. Mas e aí? É um time. Se eu crio um ambiente tóxico, onde eu fico falando mal para outro companheiro, ah lá, eu podia jogar melhor do que ele, eu sei fazer melhor do que ele. Será que eu estou ajudando ou estou atrapalhando? Será que eu estou me ajudando ou eu estou me atrapalhando nesse ponto? Então, isso é o atleta ele se atrapalhando, ele não se desenvolvendo e às vezes atrapalhando o colega. Faz sentido? E aí a gente chega no sexto passo aqui. O que é o sexto passo? É investir também no desenvolvimento de habilidades, de novas habilidades, daquelas habilidades que o atleta já tem. É você conhecer, por exemplo, a si mesmo e saber o que você faz de bom. O atleta ele precisa ter essa visão do que ele sabe fazer bem, do que ele precisa melhorar. Nosso papel como pais, por exemplo, nesse ponto, é conseguir olhar para o filho e ajudá-lo a identificar essas questões. E, de novo, ao invés de você ficar fazendo afirmações, você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo. Às vezes, na cabeça da criança, do adolescente, do atleta, soa como, pô, meu pai só me critica, meu pai e minha mãe só quer que... Então, eu posso ajudá-lo? Sim, mas comece a fazer perguntas. O que você faz de bom? O que você mais gosta de fazer dentro do seu esporte, no futebol, no jiu-jitsu? Quais são as suas melhores características? Se você fosse pensar, quais são os seus superpoderes, por exemplo? E o atleta ele começa a olhar para dentro dele. E esse conhecimento sobre si mesmo vai fazendo ele aumentar a confiança. E quando eu vou aumentando a confiança, quando eu sei quais são os recursos que eu tenho, quando eu sei utilizar esses recursos, isso vai me ajudar a conseguir ser mais confiante na hora que eu precisar. Dentro de um jogo, dentro de um teste, dentro de um treino, dentro de uma competição. Faz sentido? Então, é fundamental investir no desenvolvimento de habilidades. E a falta de confiança ela está relacionada a uma percepção, por exemplo, de falta de habilidade, de não ser capaz, de não ser bom o suficiente. Então, trabalhar para melhorar áreas específicas do desempenho do atleta, por exemplo, vai ajudá-lo a se sentir mais competente, pronto, mais confiante, ele vai conseguir fazer as coisas com mais facilidade, melhora a tomada de decisão, tá certo? Outro ponto fundamental, o último aqui que eu vou te trazer e é essencial também, tá? Aprender com as falhas. Existem muitos atletas que, por medo de errar, eles negligenciam algumas coisas que eles vão fazer. E aí o que eles fazem? Às vezes faz o arroz com feijão, precisa chutar, acaba tocando. Precisa arriscar uma posição, precisa fazer algo, não faz. Por quê? O medo de errar ou não se permitir de não arriscar faz ele ficar na falsa zona de conforto dele e não entrar numa zona de pressão. Então, nós, como pais, nesse ponto também, a gente precisa incentivar, fazer com que ele entenda que o erro não é de todo ruim. O erro ele vai nos ensinar, ele vai trazer aprendizado. A criança, quando pequena, por exemplo, quando ela começa a engatinhar, ela cai uma vez, ela cai duas vezes, ela não desiste porque ela fala, eu estou errando muito, tá feio o que eu estou fazendo.
as pessoas vão me criticar? As crianças são desprendidas de julgamento, então elas agem pelo instinto, e elas vão fazendo, elas vão descobrindo que elas têm habilidades. E ninguém falou para elas, não, não faz isso porque você não pode andar e você vai cair. E ela começa a tomar os cuidados dela. Mesmo cambaleando um pouquinho, ela vai ali, cai um pouquinho, cai de novo, daqui a pouco ela já está andando super bem, está correndo e não cai mais. E aí, conforme ela vai crescendo, e aí, às vezes, nós, como pais, ó, oh, não corre, não faz isso, ó, oh, você vai cair e tal. Isso vai colocando algumas pinceladas de medo, de crenças, e isso a gente vai levando para o treino, para os campeonatos, a gente vai levando isso e aí fala, nossa, mas por que isso acontece? Para o atleta vai ser fundamental entender que falhar faz parte desse processo, que quanto mais rápido, muitas vezes, ele falhar, ele errar, mais propenso depois a acertar e aprender com esse erro ele vai estar. Ou seja, ajudar o atleta a ver as falhas como oportunidades, oportunidades de aprender, por exemplo, em vez, por exemplo, de ser um fracasso, fracasso é quando você para e fala assim, não vou fazer mais nada. Agora, o aprendizado é o que? Poxa, errei, estou errando muito passo, o que é que eu preciso fazer para melhorar? Então, eu já tenho uma maneira de trabalhar, de se desenvolver, de entender o que, que eu preciso melhorar. Então, analisar aquilo que deu errado e como melhorar, por exemplo, da próxima vez, pode ajudar o atleta a conseguir transformar, por exemplo, essa experiência que foi negativa numa experiência que ela seja mais positiva, que seja um degrau para o sucesso dele, por exemplo. Ao invés dele ficar insistindo no erro dele, ele vai começar a entender quais são os progressos. Então, insistir no erro, pô, fazer de novo, de novo, de novo, não dá. Mas o que é importante, por exemplo, é persistir. Ou seja, às vezes eu mudo a estratégia, mas continuo com o mesmo objetivo, sabendo para onde eu quero ir, da forma que eu quero fazer, por exemplo, e assim, nesse ponto, usando das perguntas com o atleta, então fazendo perguntas, se desprendendo do julgamento. Por quê? De novo, muitas vezes ele vai entender que às vezes o que o pai, a mãe está falando é, nossa, mas meu pai, minha mãe de novo falando isso. E eu falo muito isso para os atletas também, no ponto do que, cara, começa a perceber que às vezes o pai, a mãe, ele não quer o seu mal, ele está falando isso porque ele te ama. E quando eu falo isso para os atletas, muitas vezes ele fala, nossa, eu nunca tinha pensado dessa maneira. E aí eles estão mais abertos a ouvir nesse sentido. Então não é desistir de conversar com o filho, mas muitas vezes a gente ir buscando maneiras de conversar, de entendendo como eles funcionam, de como é o funcionamento da mente do atleta. Quanto mais a gente consegue fazer isso, mais fácil fica da gente conseguir entrar no mundo deles, de conseguir acessá-los, de ajudá-los. Quando a gente faz isso, maravilha, show de bola. Ah, é difícil? É complicado, mas não é impossível. Então, é treino, 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 persistindo, trabalhando nesse ponto. Então, ajudar o atleta a recuperar a confiança é um processo contínuo, vai exigir paciência, compreensão, suporte. Então, a constância é muito importante dentro dessa jornada também. E muitas vezes os atletas eles começam muito novos. Se eles não têm esse suporte, no meio do caminho vai ficar pesado. E às vezes ele vai falar, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Não sei. E quando ele tem esse suporte, essa base, tem esse entendimento, ele sabe para onde ele quer ir, vai ficar mais fácil. Então, quando o trabalho ele acontece junto, treinador, pai, com um atleta, por exemplo, vai criar um ambiente onde ele se sinta mais confiante, onde aquele peso, por exemplo, emocional, ele diminui. Muitas vezes hoje, a gente, eu falo a gente, porque assim, em muitos pontos eu olhava para o meu filho e falava, mas é uma questão técnica, uma questão física. Mas isso é o que a gente está vendo, a ponta do iceberg. O que está mais embaixo, o que está mais fundo, são as características emocionais, o funcionamento do atleta. E para a gente acessar as questões técnicas e físicas, está muito relacionada a conseguir trabalhar a mentalidade do atleta.
quanto mais a gente faz isso, quanto mais expande a consciência dele, até nós mesmos vamos acabar desenvolvendo nesse sentido, aprendendo mais coisas, desenvolvendo mais nesse ponto. E é onde a gente consegue criar uma jornada única para o atleta, onde o atleta ele é único também, onde ele tem o ponto de vista dele. Nós estamos aqui para ajudá-los nessa questão também, e é uma construção de confiança. Confiança eu não construo de uma hora para outra. Essa construção, ela vai encher a bateria. Então, eu carreguei meu celular agora. Quer dizer que se eu tirei ele da tomada, conforme eu vou gastando a bateria dele, ela vai diminuindo. Então, eu preciso sempre estar trabalhando para que a confiança ela esteja em alta. Quer dizer que todos os dias eu vou estar da mesma forma? Não, mas eu consigo ter ferramentas e mecanismos para fazer com que a bateria da confiança ela suba, com que eu consiga construir a confiança diariamente. Então, isso é importante também nesse ponto. Regina, obrigado aí pelo seu comentário, eu que agradeço pela confiança de vocês aí em fazer esse trabalho com o Arthur aí. Eu fico felizão aí de ver o desenvolvimento dele também nesse ponto. Ou seja, é fundamental, então, esse trabalho de conseguir desenvolver a confiança, de passar por esses 7 pilares que a gente conversou aqui. Então, de entender qual que é a fonte da insegurança, qual que é a fonte dessa falta de confiança, estabelecer objetivos que sejam realistas para o atleta nesse ponto, que ele tenha clareza de que ele pode alcançar isso, por exemplo. Focar no processo e não nos resultados. O resultado ele vai acabar sendo uma consequência, fazer o atleta desenvolver uma mentalidade positiva, conseguir criar uma rede de apoio, investir no desenvolvimento das habilidades e se permitir aprender com as falhas. Maravilha? Gratidão imensa, obrigado a todos que estiveram aqui hoje comigo, beleza? Nessa live, nessa aula aqui. Eu espero que essas estratégias que eu trouxe aqui para vocês possam ajudar, possam ser úteis no desenvolvimento seu como pai, junto com seu filho, do atleta, nesse sentido, do treinador. E a gente vai continuar apoiando os atletas, os pais de atletas aqui, os treinadores, nesse passo a passo aqui. Maravilha? Gratidão imensa a vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. A ideia é que semanalmente a gente tenha mais encontros como esse aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.